Bom, irmãos, resolvi fazer um áudio e não um vídeo porque eu não tenho uma estrutura para fazer vídeo e também nós vamos estar olhando muitas passagens. Vocês vão acabar ficando olhando para mim durante muito tempo, acho que não tem necessidade. Eu espero com isso compartilhar com vocês algo que eu já venho meditando nessas últimas semanas, né? Nesse período que a gente está vivendo. E está relacionado com oração. Eu espero que edifique a vida, ajude a muitos a serem edificados também. O primeiro versículo que nós vamos estar vendo, ele é uma passagem de João, no capítulo 11, versículo 41 e 42, onde Jesus diz, orando ao Pai, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve. Então, eu já quis começar por aqui sobre a questão de Jesus ter essa convicção de que a oração dele é sempre ouvida pelo Pai. Então nós vamos meditar sobre a oração que o Pai ouve, né? Nós termos a nossa certeza também com respeito às nossas orações. Nós estamos passando nesse momento por um período de muitas incertezas para toda a humanidade, em decorrência dessa pandemia de coronavírus, né, chamado de Covid-19. As medidas de contenção, entre elas o isolamento social decretado por diversos países, inclusive o Brasil, impulsionaram boa parte da igreja a buscar respostas naquilo que estava mais à mão, as mídias sociais, acreditando que as palavras que ali encontrariam, por serem bíblicas, vinham direto do trono de Deus. Infelizmente, nesse ambiente encontramos de tudo, mensagens otimistas, mensagens pessimistas, polarização dos irmãos por questões políticas, etc. Cada um com uma percepção diferente dos acontecimentos fornece sua própria solução e com isso a igreja não se move ou pode se mover eventualmente para uma direção errada, como Paulo fala aos Coríntios, dentro de um contexto de confusão sobre a manifestação dos dons. Ele faz uma comparação com uma batalha e da importância do toque da trombeta. Ele diz aqui, lá em 1 Coríntios 14, 8, né? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? A oração não é apenas um recurso para pedirmos algo a Deus, mas a forma como Ele fala conosco também. Orar sem saber a vontade de Deus, ou contrário a ela, nos assemelhará aos gentios e hipócritas que Jesus fala nos evangelhos, o que pode nos trazer grande frustração. Encontramos por todas as escrituras muita prática, muitos exemplos de oração, mas devemos considerar que o ensino que realmente deve orientar nossas vidas vem de Jesus. As palavras de Jesus sobre oração foram uma correção para os discípulos acostumados ao relacionamento formal com Deus e com um local específico para fazer essas orações. Duas novidades Jesus introduziu. A intimidade, dizendo que podemos nos aproximar de Deus como Pai, e o local da nossa oração, não mais no templo, mas dentro da nossa própria casa, em íntimo contato com Ele. Mateus 6, de 5 a 13, Jesus fala, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Primeiro ele diz como deve orar. Agora ele vai dizer o que deve orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Watchmani, no livro O Ministério de Oração da Igreja, salienta que a oração ensinada por Jesus continha os elementos e a ordem sequencial em que nós deveríamos apresentar a nossa oração também.
primeiramente os interesses do alto, depois as nossas necessidades e terminando com o reconhecimento da soberania dele. Tribulações podem levar os homens a inverter as prioridades da oração, colocando primeiramente suas necessidades sobre a glorificação de Deus e o estabelecimento do seu reino na terra. É uma reação humana, mas devemos estar atentos ao que Deus está querendo com esse sofrimento, até mesmo para não sermos encontrados lutando contra a vontade de Deus. Quando Jesus estava orando no Getsemane antes da crucificação, esse conflito de vontade fica bastante claro no texto. Em Lucas 22:42, nós lemos Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia a vontade do Pai e claramente demonstra nesse momento que a vontade dele era outra, mas que voluntariamente se submetia à vontade do Pai, que iria lhe produzir grande sofrimento. Outro desvio que pode muitas vezes ocorrer é buscarmos passagens isoladas no Antigo Testamento que nos são agradáveis para o momento em que vivemos, colocando-as acima das palavras proferidas por Jesus ou os apóstolos sobre o mesmo tema e que são dirigidas especificamente à igreja. Quem deve dirigir a igreja com primazia é Cristo. Vamos ver o texto de Mateus 17, de 2 a 5. Ele diz: E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o céu, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Em algumas passagens que Jesus fala sobre oração nas Escrituras, especificamente em Mateus e Marcos, fica a impressão que qualquer coisa pedida em oração seria atendida. Mas devemos ver todo o contexto e entender o que ele fala em consonância com outras passagens que tratam do mesmo assunto. Em Mateus 21, 19 e 22, Jesus diz: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximando-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a esse monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando Jesus fala em Mateus sobre oração, nessa passagem que nós acabamos de ler, aparentemente não é colocado nenhuma condição para um pedido ser atendido. No final, ele diz: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se nós pegarmos essa frase, apenas esse versículo isolado, nós temos a certeza de ter uma carta branca na nossa mão. Digo aparentemente, pois no versículo 21, que é o anterior, que antecede, ele acrescenta a seguinte condição: ter fé, que não é um poder abstrato para realizarmos nossos desejos, mas uma fé, acima de tudo, é confiança em Cristo. E o verbo ter, que é usado por Jesus aqui nessa passagem, ele tem o sentido de estar intimamente ligado a uma pessoa ou coisa. Resumindo, a totalidade da passagem, no seu sentido original, diz que todos que estiverem intimamente ligados a Cristo pedirão segundo a sua vontade, e dentro dessa condição tudo é atendido.
Às vezes somos obrigados a recorrer ao original para entendermos mais claramente uma passagem e não ficarmos com uma compreensão equivocada sobre ela ou optarmos por uma versão que mais nos agrade e que na prática não explica o papel da soberania de Deus na oração. João 14, 13 e 14, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz: "E tudo quanto pedires em meu nome", diferente de Mateus, ele já acrescenta o meu nome, "isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei." É possível orar e não receber aquilo que nós pedimos? Sim. Encontramos situações relatadas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vejamos duas dessas situações para exemplificar. A primeira está relatada lá em Jeremias, no capítulo 14, versículo 11 e 12, e no capítulo 15, versículo 1. Eu dei uma pulada porque o texto é bastante grande, mas vocês podem olhar o contexto depois. "Disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste, disse-me o Senhor. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam." O Senhor, em situações semelhantes, atendeu pedidos feitos por Moisés e Samuel no seu tempo, quando intercederam por Israel. E Jeremias sabia disso, mas para deixar clara a sua decisão, ele diz que mesmo com a intercessão deles, não seria atendido. E o resultado foi o cativeiro na Babilônia. Então não importa, como diz o texto ali, se nós estamos jejuando, se estamos botando pano de saco, se nós estamos chamando Moisés e Samuel ou Elias, ou seja quem for, não vai ser a quantidade de pessoas, por mais que elas tenham credibilidade e sejam amigas de Deus, quando Deus tomou uma decisão, ele não atende a oração. Está claro, isso valia lá para o Velho Testamento e vale para o Novo Testamento. Malaquias 3,6 diz: "Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos." No Novo Testamento, em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, Paulo diz: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." De comum entre essas duas passagens, vemos que tanto Jeremias como Paulo cessaram de orar pedindo pelo livramento assim que Deus falou. Este é um ensino precioso. Nunca deveríamos insistir com Deus em assuntos em que ele já se manifestou. Mas porque Jesus ensinou a ser insistente quando usou o ensino da viúva e do juiz? Porque o juiz ainda não havia se manifestado. É simples. Este é o espaço que temos para insistirmos. Jeremias e Paulo não cessaram de pedir até que Deus do alto se manifestou. Lucas 18:7, Jesus fala: "Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?" Tiago 4,3 diz, e é o último texto sobre essa possibilidade de não recebermos, os nossos pedidos de oração, que eu vou estar usando, poderíamos estar usando outros, mas quero terminar com esse. "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres." Esta palavra de Tiago tem sido uma pedra no sapato na teologia que acredita que a oração tem poder de mudar a vontade de Deus, baseado em uma leitura incompleta das palavras de Jesus em Mateus ou em inferências fora de contexto. Qualquer coisa pedida sem que ela glorifique a Deus ou coopere com a sua vontade é considerado um pedido mal feito e pode não ser atendido por esse motivo. Deus falou muitas vezes no passado pelos patriarcas e pelos profetas.
Mas as Escrituras nos dizem claramente que fala nesses últimos dias pelo Filho, Hebreus capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus e o Espírito Santo são as formas como Deus fala conosco hoje. E se não entendermos muitas coisas que Jesus ou os apóstolos nos falam, devemos fazer como Paulo e pedir para sermos iluminados no nosso entendimento, ou como Jesus fala em Apocalipse 3,18, devemos buscar colírio com ele. Esse é o caminho da oração que resultará na maior intimidade com Cristo e, consequentemente, com o Pai. Buscar primeiramente olhar para o alto e não apenas para as nossas necessidades ou limitações transitórias. Declaramos que somos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, mas parece que quanto mais as provas de que essa vinda está mais próxima, ao invés de nos alegrarmos, nos preocupamos excessivamente e, quando não pior, ficamos com medo. O medo pode nos levar a orar indevidamente para mudar o rumo dos acontecimentos que já estão definidos por Deus. Precisamos de entendimento para compreender o momento em que vivemos, e para isso precisamos nos voltar para as palavras de Jesus e ao final começarmos a orar de acordo com esta revelação. Vamos ler uma passagem bastante longa, mas ela é extremamente importante para nós entendermos isso tudo, que está em Lucas capítulo 21, de 7 a 36. Perguntaram-lhe para Jesus: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Importante esse não será logo aqui. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem, Jesus faz um relato aqui muito grande entre um intervalo de tempo possivelmente muito grande entre vários desses acontecimentos. Mas ele diz aqui, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, quando elas começarem a suceder. E elas já começaram. E erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não podemos orar para mudar os acontecimentos que estão aqui todos previstos por Jesus. Mas podemos orar para pedir, como ele disse ali no versículo 36, para que ele nos livre das consequências desses acontecimentos que certamente virão. Estas são as palavras de Jesus sobre o momento em que estamos vivendo. Se de fato acreditamos que o dia se aproxima e a sua vinda está próxima, então devemos exultar. Temos que ficar passivos, então, frente a esses acontecimentos? Nós não podemos orar? Claro que não. Mas não podemos permitir que nosso coração fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo, das quais Jesus já havia falado no Sermão do Monte, mais especificamente lá em Mateus 6,25. Acima de tudo, ele quer que nós fiquemos livres de toda ansiedade. Deus pode nos livrar, por sua infinita misericórdia, das consequências dessas coisas que devem suceder, como fez em tantas vezes antes, sem alterar os acontecimentos. Foi assim com Noé e a sua família. Com o dilúvio, veio o dilúvio, mas ele protegeu Noé e a família. Mas ele não deixou de mandar o dilúvio. Foi assim com o povo de Israel no Egito, durante o período de longa fome que teve, por causa de escassez de alimento, né, quando orientou a José a guardar durante o período de abundância para aquele período de escassez. Foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente, e entre tantos outros. Entretanto, o autor de Hebreus nos alerta que existem, junto com esses que nós consideramos vitoriosos, uma grande nuvem de testemunhas que obtiveram bom testemunho pela sua fé, tendo passado por escárnio, açoites, prisões, apedrejados, cerrados, mortos ao fio de espada, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Está lá relatado em Hebreus 11, de 36 a 40. Parece-me que em nosso evangelho queremos apenas destacar o primeiro grupo como os verdadeiros representantes da fé. Mas não é isso que diz as Escrituras. O segundo grupo que Hebreus relata é tão vitorioso quanto o primeiro, pois a vitória não era a falta de tribulação ou os benefícios que Deus concedeu ao primeiro grupo. A vitória foi alcançar a promessa, que era Cristo. Concluímos, sem qualquer dúvida, que o principal elemento de certeza de recebimento de nossas orações é que ela seja feita segundo a vontade de Deus, e para isso precisamos gastar tempo para conhecer a sua vontade, para não nos encontrarmos eventualmente como Balaão, lutando contra Deus para tentar forçá-lo a fazer algo apenas em benefício próprio. 1 João 5,14 diz: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Lucas 1,37: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E 2 Coríntios 1,20, Paulo, ele novamente traz esse assunto das promessas quando diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Importante termos cuidado ao olharmos as Escrituras, ao vermos promessas, pois promessas são como profecias, temos que saber o alcance delas. Às vezes é para Israel apenas, outras vezes é dirigidas à sua igreja, e outras são apenas para uma pessoa ou grupos de pessoas. Não observar isso pode nos levar a aplicar uma promessa fora do contexto.
o que infelizmente tem sido bastante comum na história. E isso é apenas presunção e não fé. Deuteronômio 1, 41 a 45 relata uma experiência que Israel teve com respeito à presunção. Eles até acreditavam que estavam agindo por fé, mas não era fé. Então respondesse e me dissesse: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes à ordem do Senhor e presunçosos subistes a montanha. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. No caso de Israel, temos que destacar duas coisas muito importantes. Deus havia dado a ordem para eles subirem e pelejarem, mas como eles desobedeceram, Deus retirou a ordem. Para Israel era guerrear ou voltar para o deserto, e dessa forma eles resolveram obedecer a Deus, mesmo que tardiamente. Mas foram alertados que Deus não iria acompanhá-los na guerra. Eles partiram para a guerra e foram derrotados. Muitas vezes perdemos o tempo de Deus e fora desse tempo a sua mão se recolhe. Devemos pensar seriamente nisso. O Senhor sabe livrar os seus e até mesmo os ímpios quando ele assim decidir. Quando Paulo estava sendo levado preso para Roma, foram surpreendidos por uma tempestade muito forte. Mas o Senhor enviou um anjo para tranquilizar a Paulo, especificamente naquele momento, que estava trazendo grande terror para as pessoas que estavam dentro daquele barco. Diz lá em Atos 27, de 21 a 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. As vidas foram poupadas por Deus na sua grande misericórdia, mas todos os bens foram perdidos no naufrágio. As vidas são preciosas para Deus. Muitas coisas boas podemos tirar desse episódio, principalmente o fato que o Evangelho, segundo relata a história, entrou na ilha de Malta através de Paulo quando esteve lá depois desse naufrágio. Deus sabe nos guardar no tempo da angústia e ainda assim manter o seu propósito de levar o Evangelho a todas as nações em meio às piores circunstâncias. Nas passagens que Jesus fala desse tempo, seja o princípio das dores ou a grande tribulação, não importa, a marca será, acima de tudo, a exultação por parte daqueles que aguardam a Jesus e o poder em que o Evangelho será pregado nesse período. Se isso não está presente em nós, devemos incluir urgentemente em nossas orações. Para finalizar, um último texto para nossa meditação, que está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Uma palavra
de alerta de Paulo quando fala dos últimos dias. Podemos ver todos esses pecados se intensificando no mundo, mas a preocupação de Paulo é que esses pecados estivessem presentes na igreja. Deus, sem sombra de dúvida, usa esses acontecimentos para falar com sua igreja e levá-la ao arrependimento. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É essa mensagem que Deus tem ardido no meu coração e eu rogo que Ele também faça arder no coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém.